Olá, irmãos. Avançando na nossa análise do Evangelho de Mateus, nós vamos agora estudar o texto de Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, que é o texto do batismo de Jesus. Nós vamos estudar agora a narrativa do batismo de Jesus. Indo aqui para o nosso esboço, eu gostaria só de lembrar vocês, nós estamos nessa parte aqui, onde Mateus está ainda nos mostrando a chegada do Messias, a chegada do Rei, nos dando então vários fatos da história do Senhor Jesus Cristo que comprovam que ele é o Messias, o Rei prometido por Deus ao povo de Israel. Primeiro, através da sua linhagem. Segundo, através dos fatos do seu nascimento. E, em terceiro lugar, através dos eventos que precederam o início do seu ministério. Que eventos são estes? O primeiro, a pregação de João Batista. A mensagem de João Batista, ela exibe Jesus como Messias. Depois, o batismo de Jesus exibe Jesus como Messias. E também a tentação de Jesus o exibe como o Messias, ok? Então, vamos lembrar aqui rapidamente do texto que nós vimos na última aula, que é o texto que fala sobre a pregação de João Batista. Nós gastamos um bom tempo aqui no versículo 2, falando sobre essa questão do arrependimento e da chegada do reino. Então, lembre-se que no Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de Mateus, o anúncio do reino dos céus é o anúncio do domínio de Deus que vem para a terra, e esse domínio é segundo a expectativa do Antigo Testamento, portanto, é o reino político e espiritual do Messias, ok? Então, o reino político e espiritual do Messias que estava para chegar e que, portanto, era necessário que o povo voltasse ao pacto com Jesus, ou com Deus, desculpe, para que pudesse entrar no reino dos céus, ok? Também, Mateus nos faz questão de nos avisar que João Batista era profeta, então ele nos dá várias informações para dizer que ele era não só reconhecido como profeta, mas como de fato era, como aqui dizendo que ele pregava no deserto, bem na tradição profética, também que João Batista é o referido pelo profeta Isaías, então ele é cumprimento de profecia, e também pela semelhança de João Batista com o profeta Elias, que João Batista é o Elias que havia sido prometido por causa das suas vestes e também da sua alimentação. Então, depois de nos mostrar a pregação de João Batista e que João Batista ele é um profeta, então Mateus vai nos mostrar como a pregação de João Batista apontava para Jesus, ok? Então, em primeiro lugar, você tem João Batista batizando o povo para preparar o povo para a chegada do Messias. Era o batismo de arrependimento, o povo, então, deveria demonstrar uma vida de frutos de arrependimento como critério. E então João Batista os recebia e os batizava no rio Jordão, ok? Então esse batismo como o batismo de preparação para a chegada do Messias. Também você tem aqui as acusações de João Batista para os líderes de Israel. E essas acusações eram muito importantes porque elas enfatizavam aquilo que era necessário para desfrutar da era messiânica. Em primeiro lugar, não era a linhagem com Abraão o critério para desfrutar da era messiânica. O texto diz que das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, não é a linhagem que vai garantir que você vai desfrutar da era messiânica, mas os frutos dignos de arrependimento. Então, uma vida de arrependimento, uma vida de aliança com Deus, essa é uma vida que nos prepara para a chegada do Messias. E também, João Batista avisa que a chegada do Messias não será uma chegada
de preparação, como era o seu ministério. Que o seu ministério era um ministério de preparação, mas que haveria de chegar alguém mais poderoso do que ele. Então, João Batista vai se comparar com Jesus, vai dizer que ele não é digno de desatar as sandálias, vai se comparar com o Messias, dizendo que ele é mais poderoso. Por que ele é mais poderoso? Porque a sua chegada, ela será uma chegada de separação. E Jesus, ou no caso, o Messias, quando chegasse, ele iria trazer um batismo, e esse batismo seria experimentado por alguns como bênção, desfrutando o Espírito Santo, e por outros como juízo, desfrutando, digamos assim, o fogo de juízo da parte de Deus. Então, que Deus já pôs um machado à raiz das árvores, isso aqui é uma ilustração a Israel, ao povo de Israel, e o povo, então, que não expressa o fruto do arrependimento, que não está em pacto, em aliança com Deus, ele é cortado e lançado ao fogo. E o povo, então, que expressa o arrependimento, que expressa uma vida de pacto com Deus, recebe, então, o Messias e recebe, então, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ok? Então, esse é o argumento de João Batista, pregando e anunciando que o Messias é aquele que virá e que causará divisão, então, entre aqueles que são realmente do povo de Deus e aqueles que não são, ok? Então, foi isso que nós vimos na aula passada. E nessa aula, então, nós vamos entrar no segundo aspecto da preparação de Jesus, que aponta ele como o Messias. Não apenas a pregação de João Batista aponta Jesus como Messias, sendo João Batista profeta, como também o batismo de Jesus aponta Jesus como Messias. Então vamos aqui estudar o texto do batismo de Jesus. O texto começa dizendo por esse tempo, e essa expressãozinha aqui, ela tem o sentido de dizer que era durante o período em que João estava batizando, ok? Então, durante o período que João estava na Judéia batizando, dirigiu-se Jesus da Galiléia. Então, veja que Jesus saiu da sua terra para o Jordão, que ficava na região ou da Judéia ou da Pérea, ok? Mas provavelmente João estava batizando aqui na região da Judéia, porque o texto diz que as pessoas saíam de Jerusalém e de toda a Judéia e toda a circunvizinhança para o Jordão. Então, provavelmente, João estava na região da Judéia batizando ali. Então, Jesus saiu lá da sua terra. Então, note a importância que Jesus dava para este evento, para o evento do seu batismo. Ele saiu lá da sua terra, da Galiléia, que fica no norte de Israel, até o Jordão, que ficava no sul, ali perto, já na região da Judéia, a fim de que João o batizasse. Então, essa expressãozinha, a fim de que, é uma expressão forte, mostrando, então, que Jesus entendia a sua necessidade de ser batizado por João. Então, o texto de Mateus não nos avisa aqui o que aconteceu. O fato é que, quando Jesus foi ser batizado, o texto diz que João o dissuadia. João, ele discordava de Jesus quanto à necessidade do seu batismo. Isso porque João já havia apresentado que seu batismo era um batismo de preparação, ok? O seu batismo era um batismo anterior e também inferior ao batismo que Jesus traria, que o Messias traria. Então, na mente de João, não havia necessidade de Jesus ser batizado. Então, aqui no versículo 14,
João ele discorda de Jesus ser batizado. Agora, por que João discorda de Jesus ser batizado? Ok? Então, a razão, meus irmãos, é por conta da natureza do batismo de João, ok? O batismo de João, ele tinha um caráter escatológico, entendam isso. Certo? Então, o batismo de João, ele tinha um caráter escatológico. O que significa isso? Que o batismo de João era preparatório para um evento futuro, ok? Então, este batismo que João dava era o batismo de preparação para o Messias. Isso explica porque ele comenta: eu preciso ser batizado por ti. Então, a chegada do Messias é a chegada do batismo para o qual o batismo de João apontava. Então, se o batismo de João apontava para o batismo que o Messias traria, uma vez que o Messias chega, quem deve ser batizado é o próprio João, e não João batizar o Messias, ok? Mas também, irmãos, nós podemos dizer que o batismo de João era um batismo de preparação de arrependimento. Então, se nós voltarmos aqui, essa é a definição do batismo de João pelo próprio João. No versículo 11 ele diz aqui: eu vos batizo com água para arrependimento. E você deve se lembrar que eu expliquei para vocês que o sentido dessa frase é: eu vos batizo com água, com referências ao arrependimento de vocês. O batismo na água, ele indicava que a pessoa estava arrependida pelo seu pecado e pronta para ser batizada e se preparar para a chegada do Messias. Então a pergunta é: se Jesus não tinha pecado, se Jesus era o Messias e, portanto, não tinha pecado, como João iria batizá-lo? Então, essas são as razões que levaram João a dizer que não era ele que deveria batizar Jesus. Jesus não deveria ser preparado por causa do seu arrependimento. Não, era João quem deveria ser batizado com o batismo para o qual o seu batismo nas águas apontava, ok? Então, por isso que João, ele discorda de que Jesus seja batizado, certo? Agora, qual foi a resposta, então, de Jesus? Como o Senhor Jesus Cristo respondeu? O texto do versículo 15 diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu e o batizou, ok? O que essa resposta de Jesus tem de importante e de relevante para a nossa análise aqui? Nós precisamos, irmãos, observar alguns detalhes teológicos que nos ajudam a compreender, mais uma vez, não só esse versículo, como também o texto de Mateus, ok? Então, aqui debaixo do meu vídeo, eu vou desenhar para vocês uma linha, certo? Não está tão reto, mas eu sei que ajuda. E essa linha aqui, nós vamos chamar ela de história da salvação, ok? O que é a história da salvação? A história da salvação, irmãos, são uma série de eventos na história da humanidade que desenrolam o plano salvador de Deus. Então, para citar alguns, você tem aqui Gênesis 3,15, que é a promessa do descendente de Eva.
Você também tem aqui Gênesis 12, que é também o chamado de Abraão. É um outro evento marcante na história da salvação. Também poderíamos citar o Êxodo, como nós já vimos lá no comecinho do Evangelho de Mateus. O Êxodo também é um evento marcante na história da salvação, porque ele representa a salvação de Deus para com o seu povo, ok? Nós também podemos mencionar aqui as alianças, certo? Com Abraão, com Davi, são eventos que avançam a história da salvação. Podemos mencionar também a volta do cativeiro babilônico, também é outro evento importante, citado também por Mateus. Vamos deixar esses dois aqui em branco, porque é com eles que eu gostaria de comentar aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, deixa por enquanto, ok? O que ele está querendo dizer? Que aquele evento do seu batismo, ele é um evento correspondente à ordem dos eventos na história da salvação. Deus tem um plano, e este plano envolve um complexo e uma cadeia de eventos. E um dos eventos do plano da salvação é o batismo no Espírito, ok? Que só ocorreria lá em Atos, capítulo 2, ok? Ou pelo menos começaria a ocorrer em Atos, capítulo 2. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz, deixa por enquanto, o que ele está dizendo é que naquele momento, o seu batismo, o batismo de Jesus, era o evento que deveria acontecer nessa cadeia de eventos da história da salvação. Obviamente que entre isso daqui, muitos outros eventos, inclusive mais cruciais, como a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, antes disso os seus milagres, certo? O seu discurso, são uma série de eventos. Então, eu mencionei esse aspecto teológico da história da salvação porque essa pequena frase, deixa por enquanto, é uma frase importante para que a gente entenda não só a resposta de Jesus, como também os eventos aqui do Evangelho, ok? Lembre-se disso, que a história da salvação, ela ocorre com uma cadeia de eventos, e que estes eventos, eles começam novas etapas, com novas revelações a partir de então, ok? Então vocês vão ver que o batismo de Jesus, ele começa a ter resultados na tentação de Jesus. Então, logo depois do batismo de Jesus, você tem um outro evento na história da salvação, que é o evento da tentação de Jesus, que já traz consequências do batismo de Jesus. E nós poderíamos, então, mencionar aqui uma série de outros fatos, ok? E que, portanto, cada evento deve ocorrer no seu devido tempo. Jesus, então, está dizendo que não é chegado ainda o tempo do seu batismo, mas que eles ainda estão na era da história da salvação, da preparação do Messias, e que, portanto, o batismo de João ainda estava no seu tempo. Jesus está avisando para João que o momento no plano de Deus, aquele momento, ainda era o momento do seu batismo e não o momento do batismo que Jesus traria, que era o batismo no Espírito Santo e com fogo, ok? Então é isso que explica a frase de Jesus, deixa por enquanto. Uma outra questão que se levanta aqui no versículo 15, é o que Jesus quis dizer quando falou, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ok? Então, existe aqui algumas
interpretações, algumas possíveis interpretações para esse versículo, e eu gostaria de comentar aqui algumas delas, ou pelo menos uma delas, que é bem famosa, por que eu não concordo com essa interpretação e propor, então, a que eu entendo que é a melhor interpretação aqui. Alguns entendem que quando o Senhor Jesus Cristo diz cumprir toda a justiça, é que ele já estava aqui assumindo o seu papel de redentor, ok? Então essa é a ideia que muitos têm, que Jesus aqui já está dizendo o seguinte, olha, inclusive eu já defendi isso, que o que Jesus está dizendo é, João Batista, eu tenho que ser batizado agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus contra o pecado. Então eu já estou me identificando com o pecado, certo? E ao me identificar com o pecado, eu me identifico com a justiça de Deus que cairá sobre mim. Qual é o problema nessa interpretação? É porque o Senhor Jesus Cristo, observe bem, ele diz, nos convém. Então note que Jesus coloca esse cumprimento da justiça em cima da ação dele e de João Batista. Ele e João Batista deveriam cumprir toda a justiça. Então, quando nós dissemos que, quando Jesus diz assim cumprir toda a justiça, se refere a ele se identificar como Redentor, nós não conseguimos explicar por que ele diz que ele e João Batista deveriam cumprir toda a justiça. Ele deveria ter dito, porque me convém já trazer sobre mim, ou já cumprir em mim, a justiça de Deus. Mas ele não diz isso, ele diz porque nos convém, ok? Então, o batismo de João era necessário, era importante para Jesus. Por que o batismo de João era importante para Jesus? Por conta do contexto aqui, irmãos. O contexto do batismo de Jesus vai nos explicar o versículo 15. Vamos avançar aqui e depois nós voltamos para o versículo 15, certo? Note bem o que acontece quando Jesus é batizado. O texto diz que ele foi batizado e então ele saiu da água, certo? O que mostra então que João Batista, as pessoas entravam na água para ser batizadas, o que é um forte indício aqui, apontando o batismo de João como sendo um batismo que acontecia na água, certo? Então, ele saiu da água e aí Mateus nos avisa que houve uma série de eventos que são importantes para a gente entender a relevância do batismo de Jesus. Em primeiro lugar, ele diz que se lhe abriram os céus, ok? Então, qual é a ideia aqui de abrir os céus? Abrir os céus, irmãos, é uma referência às visões do Antigo Testamento. Então, por exemplo, em Isaías, se você voltar no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 1, diz lá, ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, ok? Então, outro texto é o texto de Estevão, em Atos, capítulo 7, se você for lá em Atos, capítulo 7, no versículo 56, certo? Atos, capítulo 7, versículo 56, diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, a ideia de abrir os céus é a ideia de que Deus está vindo em revelação. E isso daqui é muito importante, irmãos. Por quê? Porque na cadeia de eventos que Mateus está narrando desde o capítulo 1, versículo 18,
Em todo o momento você tem ali o testemunho da Escritura, a Escritura mostrando que Jesus é o Messias, os fatos que Jesus passou, a Escritura testemunha que Jesus é o Messias. Depois você tem João Batista testemunhando que Jesus é o Messias. E agora os céus se abrem e Deus vai testemunhar. Agora Mateus chega no auge do seu argumento, que é mostrar que não apenas o Antigo Testamento, não apenas o profeta João Batista, como agora o próprio Deus vai falar em testemunho de Jesus. E então o texto menciona que os céus se abriram e veja aqui o que é dito. Diz que, e viu, no caso Jesus viu, certo? O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, esse como aqui, tanto pode se referir que desceu no formato de uma pomba, como uma pomba mesmo desceu sobre Jesus. Nós não temos aqui nenhuma referência ao Antigo Testamento, então isso aqui é um evento completamente novo, e Lucas é que vai nos avisar que foi de fato uma pomba em forma corpórea. Lucas vai avisar lá que o Espírito desceu de forma corpórea sobre pomba, vindo sobre ele, ok? Então note que a descida da pomba é a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E que então uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado. Então note aqui termos como meu filho amado, em quem me comprazo. Então você tem aqui o céu se abrindo e uma revelação de Deus agora acontecendo, que é a descida do Espírito Santo sobre Jesus e uma declaração dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Então note aqui que Mateus começou dizendo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, e agora essa parte de Mateus termina Deus dizendo: este é o meu filho, e este é o meu filho amado, ok? E a ideia da palavrinha traduzida aqui por amado é o amor eletivo mesmo. Então, é uma referência, como nós vamos ver ao Antigo Testamento, da eleição de Israel. Então, esse é o filho que eu escolhi, esse é o filho que eu escolhi amar, e nele eu tenho prazer. Aqui, irmãos, então, o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, para o leitor que tinha um conhecimento do Antigo Testamento, ele já associaria logo com Isaías 42, versículo 1, que diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Então veja aqui, o meu escolhido, certo? Então, aqui você tem a ideia do amado, em quem a minha alma se compraz. Note aqui, a minha alma sente prazer. Pus sobre ele o meu espírito. Então aqui você tem a descida do Espírito Santo, e ele promulgará o direito para os gentios. Então note aqui para que serve o batismo de João sobre Jesus: para enfatizar que Jesus é o servo, que é um outro termo designado para o Messias, ok? E qual é o papel do servo? É promulgar o direito, é promulgar a obediência a Deus. Então vamos voltar aqui para o texto de Mateus 3,15. O que significa cumprir toda a justiça? Não é aqui Jesus assumir a justiça de Deus,
mas João Batista e Jesus serem obedientes ao que Deus queria que acontecesse. É como se Jesus estivesse dizendo assim: João Batista, eu preciso ser batizado, porque é isso que Deus quer que aconteça. E então, eu, como o servo sofredor, devo cumprir tudo o que Deus diz. O servo, veja, o servo, ele é marcado pela obediência a Deus. Então, o batismo de Jesus é o batismo que o identifica como o servo sofredor. Veja bem isso, que no batismo, Jesus é coroado rei servo. E a partir, então, daquele momento, nós veríamos, então, não aquele rei político, mas o servo sofredor. O batismo de Jesus é o que vai dar o tom, é o que nos avisa qual vai ser o tom do seu ministério, ao identificar Jesus como o servo sofredor, aquele que veio para sofrer em prol do seu povo, para morrer em prol do seu povo, ok? Então Jesus veio como o Messias, servo sofredor. Esse é o papel do batismo de Jesus, ok, irmãos? Então espero que você tenha compreendido bem esse texto. Na aula que vem, então, a gente avança agora para o capítulo 4, ok? Então fique com Deus e até lá.